14, já vamos colocar o prefeito aqui também nessa roda de papo aqui na Poderosa Máxima, colocar o prefeito com imagens, a galera que está acompanhando a gente pela televisão Poderosa, aqui pela TV Poderosa também já vê imagens aí do prefeito na tela, tudo azul na vida do prefeito, olha que beleza, né? Tudo sossegado, né? Homem sossegado é uma maravilha, nenhuma preocupação, dor de cabeça zero. Tudo azul. Marcos Agostinho Soliva. Bem-vindo, prefeito, tudo bem? Bom dia, Orville. Bom dia, ao Felipe, a Carolzinha. Aqui na técnica, o Sadal, o Mr. M, Ricardo Abisso, nosso assessor de comunicação da prefeitura. Bom dia a todos os cidadãos, cidadãs, começando uma segunda-feira aí meio nebulosa, né? A gente tá vendo esse tempo meio fechado depois da chuvarada de ontem, né? Sábado o senhor passou o protetor solar? É uma coisa que a gente fala. Eu vi o prefeito no Portões Abertos, estava um sol. A aeronáutica, né? O Brigadeiro Mione é uma pessoa abençoada, né? Acho que ele fez um acordo com São Pedro. Só na hora do Portões Abertos. Para dar aquele dia no sábado incrível, né? Foi um dia perfeito. Quero parabenizar o Brigadeiro Mione. Tava muito bonito. Tava cheio, né? Tava lotado. Olha, evento muito bonito. Foram quantas 25 pulseirinhas? mil pulseiras distribuídas. Ah, muito legal. 25 mil e 20 mil não conseguiram, porque tinha 45 mil pedidos. Pedidos? É. Você vê que volume de gente, né? Como é que o pessoal gosta de participar desses eventos, mas tava muito bacana, visita, né, a aeronave, entrar dentro de aeronave, assistir todas aquelas apresentações. A Escola da Aeronáutica realmente é um patrimônio que a nossa cidade de Guaratinguetá tem, e temos esse privilégio, né, ter uma data especial do Portões Abertos. Foi fora de série, gratuito, né? Não tinha cobrança de ingresso, tinha praça de alimentação, tinha brincadeira com as crianças, foi muito bacana, tirolesa. Então foi um dia de entretenimento para a população da cidade que pôde ir lá, assistiu no local. E teve gente que assistiu de casa, né? Porque a Esquadrilha da Fumaça deu uma apresentação para a cidade inteira. Eu assisti de camarote da sacada do meu prédio, que passou cidade muito inteira. perto. Tem um amigo meu que mora no Panorama 2, que é virado pro lado de lá, né? Pro lado da BASF. E ele falou, não, eu assisti daqui de casa também, porque eles passavam aqui. Diz que ela dava um rasante com a aeronave invertida, não, assim, é verdade? E era assim, tinha duas voando e a terceira ficava assim, ó. Foi muito legal. A gente pode dizer, os caras estão ficando abusados. Eles estão abusados, mas é um show espetacular, viu? Foi muito bacana. Esperamos que venham mais shows, né, ao longo desses anos aí, que eles façam sempre os portões abertos. Tá ficando cada vez maior, né? Muito vai ficar bacana. cada vez maior. Prefeito, semana passada também, pelo que a gente acompanhou nas suas mídias sociais, teve eventos relacionados ao turismo, né? Queria que você tivesse a oportunidade de falar. Né? Você participou de alguns, teve né? uma comemoração, o Dia Mundial do Turismo, para poder, a gente nesse evento que foi promovido pelo IBS, para se falar sobre ticket médio, sobre a importância da gente ter a atratividade aqui, ter mais opções para que o turista possa sentir a vontade de ficar mais tempo aqui em Guaratinguetá. E isso é importante, toda cidade turística tem que ter os seus atrativos, né? A visita aos pontos de interesse, né? Aqui em Guaratinguetá, como uma cidade turística com viés religioso, né? Que nós temos aqui, Frei Galvão, tem Nossa Senhora Aparecida aqui do lado, né? Afinal, a imagem de Nossa Senhora foi retirada das águas do Rio Paraíba quando ainda era Guaratinguetá. Temos o Gomeral, tem a Fazenda Esperança com o Santuário da Esperança, tem Santuário de Santo Expedito, temos a região agrícola nossa, né, que é da colônia do Piauí, que também é um capítulo à parte no turismo. As pessoas querem conhecer a risicultura, o patrimônio histórico e arquitetônico de Guaratinguetá, a gastronomia. Então a gente falou bastante sobre esses temas para poder fomentar os guias turísticos, para que eles participaram também, né? E que através deles a gente consegue dar mais informações aos turistas. E é importante a gente também preparar as agências de turismo e as operadoras turísticas para que
estendam esses pacotes turísticos aqui para a nossa região de Guaratinguetá. Isso está começando a aparecer bastante. O aeroporto vai ser um segmento importante também quando começar com os voos regulares, porque já está funcionando o aeroporto com os voos fretados. Mas a gente sabe que voo regular é muito melhor, já tem movimentação de mais passageiros. O Coronel Marcel, que é o CEO da Rede Voa, está empenhado nesse projeto, já tem um bom contato aí com a Rede Voa. Falta a parte estrutural, aumentar a taxiway e fazer o terminal de passageiros mais organizado para receber esses voos regulares. Não tem tanto investimento assim para dizer muita coisa a ser feita, mas eles precisam realmente começar a agir mais rápido, porque há 1 ano atrás nós fizemos o voo inaugural de voos fretados. Já passou esse 1 ano e a gente precisa ter o aeroporto que evoluiu desse 1 ano exatamente? Está dentro do que é considerado o cronograma de investimentos ou tem alguma coisa que gerou empecilho? Eu acho que o tempo está passando, né? Já tem 2 anos e pouco que eles já são os concessionários, que foi a concessão do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo para a Rede Voa, e eles estão evoluindo mais devagar do que eu achava que eles iriam evoluir. Acho que o interesse da Rede Voa é agilizar isso o mais rápido possível, mas eu não sei qual é o time que eles têm de investimento. Da nossa parte município? Não tem nada. Na parte do município está tudo ok. O que eles precisam fazer é adaptar, né, o galpão lá para um terminal de passageiros, que já tem o galpão, e aumentar a largura da taxiway, que é onde o avião pousa. Ele vai chegar naquele pátio ali da parte privada do sítio aeroportuário, e o acesso, né, que a gente chama do taxiway, que tem que ser mais alargado por causa das aeronaves ATR, que é as aeronaves para 80 passageiros, 100 passageiros, e que existe a necessidade de aumentar esse pátio e esse acesso. Mas se não aumentar, não tem volume de passageiros maior. Não tem a parceria com a Azul, que a coisa mais importante que você tem é uma companhia aérea querendo fazer, né, essa região aqui, e eu acho que nós estamos próximos disso acontecer. Também estamos ali no receptivo turístico, na impermeabilização do túnel. Tem uma empresa trabalhando lá na impermeabilização do túnel. Falta muito? Olha, pelo que eles falaram, estão agora na conferência de aonde está havendo infiltração. Porque ali, como é um túnel, sempre tem a interferência de estar embaixo da terra, tem um lençol freático do Rio Paraíba. Então ali o túnel, ele precisa dessa impermeabilização. Pode dizer, não vai acabar totalmente? Pode ser que não, mas fica bem mais fácil de você envelopar um túnel que tem menos infiltração de água. E a parte de bombeamento que está funcionando já, né? O sistema de bomba, que tem bomba de porão para evitar que o túnel fique alagado, que isso é normal. Todas as garagens de prédio que a gente vê aqui em Guará, principalmente os próximos ao Paraíba, tem bomba de porão para quando sobe o lençol freático, você tem uma cacimba dentro da garagem, e essa água que possa brotar do solo vai para essa cacimba e mantém a área seca. E o resto está praticamente pronto, até o paisagismo ali do receptivo turístico está pronto. Precisamos agora, eu pedi inclusive a empresa que está fazendo, que nos entregue a obra pronta até o final desse ano, porque vai ser importante, inclusive, para a população de Guará utilizar aí no período de Natal essa área para poder acessar a região central de Guaratinguetá. Tem muito trânsito de veículos e ali a gente tem, ali na Rangel de Camargo, né? João Batista Rangel de Camargo, uma avenida larga, tem área para estacionamento, tem o próprio receptivo turístico para estacionamento. Então a gente vai ter mais uma possibilidade de acesso de dia e no período de Natal à noite, para a gente ter
uma movimentação, uma acessibilidade, uma mobilidade melhor para as pessoas. Prefeito, eu queria tocar em 2 pontos com o senhor. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista com o Roberto Rodrigues, né? Que a gente, acho que eu escutei o ministro Roberto Rodrigues. O senhor pode participar com a gente também, com certeza, aqui dessa entrevista. Eu vi que a Codesg segue com as obras de drenagem e pavimentação nas ruas Fortaleza e Aracaju, que o senhor pode poder falar sobre isso. E aproveitando, falando da Codesg, recentemente, depois de aprovado pela Câmara, a SAEG volta, né, a ser a empresa pública, e eu queria saber se ainda há o projeto de junção com a Codesg. Eu acho que esse é um projeto importante, né? A Codesg e a SAEG, as duas se tornarem uma só empresa, para inclusive diminuir essa parte de gestão administrativa, né? Se você enxuga mais e tem condição de investir mais na parte operacional. Então existe esse projeto que precisa, a SAEG, ela também está livre parcialmente aí desse contrato com a Guaratinguetá Saneamentos, e tem processo na justiça correndo, estamos aí nos defendendo, né, a SAEG, e assim que tiver o desfecho final desse processo judicial, juntamente com a Codesg, que também tem uma pendência com a família Baiton, né, que a gente precisa encerrar o contrato com a família Baiton, porque a Codesg foi criada lá nos anos 70 para empreender, para fazer loteamentos com a área da família Baiton. E de lá para cá veio fazendo, só que nos últimos 16 anos a Codesg não lançou nenhum loteamento com a família Baiton. Então temos aí um hiato, né, um período muito grande, e temos uma área ainda remanescente, e estamos buscando um acordo, inclusive para ser apresentado à Justiça, para Codesg e família Baiton encerrarem esse contrato aí que foi firmado acho que em 1975. Então vamos torcer que também isso aconteça, e aí a Codesg fica livre para poder se unir com a SAEG e constituir uma empresa só. Uma questão também que a gente recebe dos nossos ouvintes aqui, e que a gente até já teve oportunidade para passar para o senhor, é a solicitação do pessoal lá do bairro da Figueira quanto à limpeza pública na pracinha, né, onde foi limpo, só que a equipe não voltou para recolher o lixo. Foi uma solicitação que a gente passou para o senhor, e também os munícipes colocaram que lá está faltando a iluminação da praça, aquele poste de iluminação metálico. Aí eu queria ver se a prefeitura ela tem acesso ou acompanha o cronograma que a empresa responsável pela zeladoria do município faz com a sua equipe para atender os demais bairros. Quem que acompanha? Se tem alguém que acompanha esse cronograma da Milclean, que sugere também alguma coisa, ou é vocês que passam, eles que fazem esse cronograma? O acompanhamento é feito pela Secretaria de Obras e a Secretaria de Meio Ambiente. São as duas secretarias que se dividem aí de acordo com a região. Eles acompanham o cronograma ou eles repassam? Acompanha o cronograma, repassa onde tem problema, demanda. Inclusive, acho que começa hoje o trabalho da empresa que venceu, a Milclean, que venceu a licitação, com o dobro de pessoas que estava trabalhando. Então, hoje ela dobra a capacidade de pessoal. Melhorar, né? Eu pedi a eles, inclusive, na nossa secretaria, para cobrar da Milclean a montagem de várias equipes. Você ter ali 150 homens, você ter 10 equipes de 15 homens. Você tem uma equipe que fica específica para parques e jardins, fazer rotatória, praça, canteiro central, para manter em ordem, principalmente esse trecho de maior movimentação. E vocês divulgavam, quando era frente de trabalho, vocês divulgavam onde a equipe está. De repente, se eles puderem divulgar então, agora, também para com 10 equipes, poder... o objetivo, você tem 10 equipes, divulgar onde essas equipes estarão trabalhando, porque na realidade um projeto ficar para a parte de jardim. Uma equipe volante e assim, para apagar incêndio, né? Tem um lugar tal, tem algo emergencial, sempre tem. Aí as outras 8 equipes estarem distribuídas em vários locais da cidade, porque não adianta falar assim, a equipe está lá
na região do Pingo de Ouro. O Parque não, mas Santa Clara, o problema é que é lá no Clube dos 500. Estão lá no Clube dos 500. Não, o problema é aqui na região central. Então, você tendo 8 equipes, você consegue distribuir mais o serviço. Então, isso é o nosso objetivo de trabalho. Sabemos que começou o período de chuva, o mato cresce. No verão, ele cresce 30 centímetros a cada 20 dias. Por isso, a importância de 8 equipes, porque uma equipe corta o mato numa avenida, se não voltar no mínimo 30, no máximo 30 dias depois, esse mato já está, aí aquela grama virou mato. Por isso que tem que ter uma coordenação, tem que ter, além do pessoal que está ali no campo, tem que ter o coordenador de uma, duas equipes. As lixeiras subterrâneas, quem faz o recolhimento é a Milclean ou é o próprio caminhão do lixo? Quem faz a limpeza é a própria empresa que coleta o lixo, que faz esse trabalho, ligada à SAEG. Ligada à SAEG, e a Milclean é contrato com a prefeitura de Guaratinguetá. Quem faz a parte do lixo é SAEG. Eles não recolhem esses lixos ali das lixeiras subterrâneas. Então, essa Praça da Figueira, pelo que consta, cortou o mato e deixou o mato. Isso, Então, é isso que eu estou anotando aqui, para já cobrar agora, logo pela manhã. Inclusive, o Major Oliveira sempre está atento. Esses dias mesmo estava a iluminação do Spani, que eles estavam reclamando que estava em frente ao Spani, na via ali. No retorninho ali, né? Aí a nossa equipe foi lá e restabeleceu a iluminação no mesmo dia. Só pedir por gentileza para o senhor, para que assim que isso tiver um retorno, o senhor pode nos comunicar? Claro, o Abis está aqui, por favor. Porque a Praça Figueira, limpeza. Os ouvintes já. Mas os camaradas lá também que estão na angústia já avisa a gente também. Eles avisam. E aí os moradores, a hora que tiver resolvido, avisa a gente também. Avisa a gente. Reconhecer aqui o trabalho também, que é importante. É porque o pessoal fala muito do entorno dessas lixeiras, né? Que as pessoas ficam jogando lixo muitas vezes no entorno dessas lixeiras. E aí também poderia verificar se é possível que a empresa passasse pra gente o cronograma dos homens que estão disponíveis no centro da cidade, né? O horário. Aliás, tem um horário para o centro abrir limpo e fechar. Tem uma pessoa que comanda uma equipe da região central de Guaratinguetá, que é o Caxias. O Caxias, ele faz pela Codesg esse serviço com a equipe volante. Tem uma Kombi e anda com o pessoal recolhendo esse lixo pontual. O pessoal teve uma festinha aqui numa lanchonete, num bar, em algum lugar, e dia seguinte largou aquele lixão ali na rua, tá cheio de coisa. Aí o Caxias vai com a equipe lá, eles varrem o que tiver solto de lixo, varre, recolhe, põe no saco e leva embora. Então, qualquer coisa desse assunto, o Caxias, eu vou deixar o telefone do Caxias com vocês também. Legal. E aí, a gente pode encaminhar para eles as demandas. Esse lixo, que é dentro da região central, né? Porque o centro da cidade é uma preocupação, porque acontecem os eventos de finais de semana, vem mais movimento turístico. E até no dia a dia, né? Fechou as lojas, aí fechou o centro, fica uma sujeira, né? Infelizmente, as pessoas não têm a consciência. Tem estabelecimento comercial que pega o lixo do final de semana dele, lanchonetes, bares, ele pega o lixo e coloca na esquina do outro lado, né? Aí põe na outra esquina. Sacanagem, né? Tipo, não é comigo, né? Não é comigo. Aí não coloca na porta do estabelecimento comercial. Ele atravessa, anda uns 20, 30 metros. É isso mesmo. Mas se andasse, em vez de 20, 30 metros, andasse 60 metros, ia colocar naquela lixeira grande, embutida que nós temos. Cara, tem muita gente sacana. Prefeito, vou pegar um cafezinho lá, a gente já volta, são 8h38 e vamos dar sequência no programa. Vocês podem continuar perguntando 99611-8989, o que o prefeito não conseguir responder ao vivo, depois ele encaminha via assessoria pra gente, a gente faz esse feed para vocês aí, beleza? A gente vai para um rápido break, tem outros assuntos também que vão se somar aqui à presença do prefeito em nossos estúdios. Jogo rápido. Já voltamos com o Jornal da Manhã pela Máxima FM. 8h37 aqui na Poderosa Máxima, 99611-8989. Você participa conversando conosco sobre os assuntos reservados para essa segundona, começo de semana. Vamos que vamos, em outubro pintou na área e, se Deus quiser,
vai trazer aí é um ótimo mês. Bastante bênção. Você já está conectado ou sigo daqui? Então segue daí, Ana Carolina Barros. Bom, a gente recebe aqui nos nossos estúdios, aqui de forma online, Roberto Rodrigues, professor emérito e coordenador do Centro de Agronegócios da FGV, a nossa Fundação Getúlio Vargas, ex-ministro da Agricultura. Aliás, quem é ex-ministro, sempre ministro, né? Obrigada mais uma vez, ministro Roberto Rodrigues, por falar com a gente aqui da Rádio Máxima FM em Guaratinguetá. Bom dia. Bom dia a todos. Eu agradeço, só uma correção. Eu não sou mais coordenador da FGV Agro, desde 1º de janeiro. Continua, o professor emérito, o título fica, né? Esse substitui aquele. Legal. A gente recebe aqui também nos estúdios, Roberto, o nosso prefeito municipal de Guaratinguetá, Marcos Soliva, ele que toda segunda-feira vem conversar com a gente sobre os assuntos da cidade, vai participar porque o prefeito, ele também gosta e sabe, se inteira bastante dos assuntos nacionais e também gosta de falar sobre essas políticas econômicas, do agronegócio. O prefeito também se inteira bastante sobre isso. Bom dia, prefeito. Um prazer conhecê-lo, estar com o senhor aqui. Obrigado. Bom dia, ministro. A gente vê com muito orgulho a evolução do agronegócio no nosso país, né? O Brasil era aquele país, o pessoal vai, o Brasil vai ser o celeiro do mundo, vai ser... Hoje nós podemos dizer que o Brasil é o celeiro do mundo, sem aumentar essa grande área agricultável, né? Houve sim um investimento em tecnologia, em inovação, em logística. O pessoal acha que o Brasil não investiu, né, na logística, né? Houve investimento. Caminhamos. Nós temos que investir mais, mas o Brasil hoje é referência no agronegócio para o mundo inteiro. Tem países que já são dependentes do Brasil. O que nós precisamos é evoluir mais no manufaturado, né? No produto alimentício manufaturado. Né? E no abastecimento do nosso mercado interno, né? Mais naquele afã de exportar boi em pé, né, ministro? Exportar boi em pé, o pessoal procurar beneficiar mais a carne aqui, ou ter outros produtos para que a gente possa agregar mais valor na exportação. Mas queremos ouvir o nosso ministro. Aliás, a gente combinou com o professor Roberto sobre falar sobre isso, porque o agronegócio do nosso país deve responder por 24,5% do PIB do Brasil em 2023. Então, se mostrando cada vez mais forte e que cada vez mais precisa-se de investimento, de políticas para que esse setor continue em desenvolvimento, tanto de forma lá fora, no mercado internacional, mas aqui também para o nosso país, né, professor? É verdade, mas essa comentário do prefeito é muito inteligente, muito bem-vindo. Na verdade, o Brasil já é hoje o maior exportador mundial de soja e de milho, né? Nós nunca fomos o maior exportador mundial de milho. Às vezes sempre foi o nosso líder, mas agora, este ano, somos o maior de soja e o maior de milho, que está passando nos Estados Unidos, pela primeira vez na história, né? Então é um dado importante. Por outro lado, nós também somos o maior produtor mundial de carne de frango e de carne bovina, de modo que já é proteína animal, é grão e capim, transformado em proteína, já é agregação de valor também. Somos também o maior produtor mundial de café, suco de laranja, de açúcar, né? Somos o terceiro em algodão, terceiro em carne suína e crescendo em outros produtos como frutas, legumes e pescado. Então é um horizonte muito grande, mas o prefeito tem razão. Quanto mais agregarmos valor, melhor para todos nós, melhor para o Brasil, vai gerar emprego, riqueza e renda para o país, né? Não apenas uma atividade rural. Embora a gente não possa desprezar nunca também o commodity. Os Estados Unidos é o maior país do mundo e é um grande problema de commodity também, exporta milho, exporta soja, exporta também commodity. Então nós temos que fazer as duas coisas, agregar valor e continuar exportando commodity. O prefeito está certíssimo. Eu queria que o professor comentasse com a gente, e aproveitando a presença do prefeito, como tem sido e como o senhor tem acompanhado os diálogos entre governo federal e municípios nesse setor, porque como é um setor macro e muitas políticas que são criadas acabam servindo para todo o país, só que aí do outro lado a gente tem um país que é gigantesco
e que tem muitas variações, tanto do ponto de vista cultural, do seu desenvolvimento, regiões que conseguem caminhar mais fortemente que outras. Desde a sua época, ministro, o diálogo com os municípios era facilitado, hoje está facilitado, e o prefeito pode trazer também do seu ponto de vista, principalmente nessa área da agropecuária e da agricultura, isso facilitaria ou não? Pelo tamanho, a extensão do país, necessitamos mesmo de um diálogo mais regionalizado para facilitar o desenvolvimento desse setor. Eu não sei responder para o senhor qual é o grau de facilitação que existe hoje em dia, mas os ministérios normalmente se relacionam com os governos estaduais, com as secretarias de governo estaduais, a agricultura, com a educação, com a agricultura, educação com a educação e assim por diante. E as secretarias de cada estado se relacionam com os municípios. Por outro lado, nós também temos a questão das emendas parlamentares. Muitos parlamentares, deputados federais, senadores, fazem emendas para investir nos seus municípios e são aprovados pelos diversos ministérios, né? Então, tem um relacionamento com municípios a partir de parlamentares e da Secretaria de Agricultura do estado, de cada estado. Mas uma relação mais íntima entre prefeituras e o Ministério da Agricultura eu não conheço. Nos demais setores eu não sou capaz de responder para o senhor, nas outras atividades do governo federal. Mas em relação à agricultura é isso. O relacionamento é com municípios via emendas parlamentares ou programas específicos, por exemplo, na área de pesquisa, na área de tecnologia. Há programas também que são desenvolvidos com municípios. Mas, via de regra, é através da Secretaria do Estado da Agricultura, de cada unidade de federação. Eu queria que o senhor pudesse também trazer para a gente a opinião do senhor frente ao setor. Esse final de semana eu estava vendo uma reportagem da questão do leite, né, do nosso país. Não sei se o senhor pode comentar, alguns produtores de leite do Sul estão se sentindo bastante prejudicados por conta da importação que aumentou do leite da Argentina. Eu queria saber, na opinião do senhor, essa política, né, do leite e também as outras políticas implantadas no agronegócio brasileiro atualmente, elas vêm de encontro com esse desenvolvimento para fortalecer o país, não só na forma internacional, mas no mercado interno? Qual a opinião do senhor? Bom, sobre o tema leite, a preocupação que existe é que o Brasil tem praticamente autossuficiência na produção de leite e a importação sempre aconteceu de outros países, mas o que nós não admitimos é importar leite de um país onde ele é subsidiado, onde ele é protegido, porque isso é injusto, cria uma incapacidade nacional de competir. Se lá tem subsídio, aqui não tem subsídio, importar leite subsidiado realmente é uma competição predatória com o leite brasileiro. O que aconteceu com a Argentina foi isso. O leite da Argentina é subsidiado da Argentina, de modo que não faz sentido importar leite da Argentina subsidiado. Eu tenho uma posição muito clara em relação a essa questão de mercado. Eu sou do mercado aberto. Tem que ser aberto. Você é eficiente, compete com qualquer país. Se não é eficiente, perde a competição e trata de melhorar a sua capacidade de competição. Agora, o subsídio distorce o mercado. Então, não admito, não aceito que importações de produtos subsidiados lá fora compitam com nossos produtos que nós subsidiamos aqui dentro. Isso é uma proteção ao produtor de fora e é um prejuízo ao produtor brasileiro. Então, acho que o negócio do leite foi muito mal feito, essa importação de leite da Argentina, prejudicando o produtor brasileiro. Por outro lado, a atividade leiteira do Brasil é uma atividade muito dispersa e muito difícil de falar em média, né? A produção de média do leite brasileiro é muito baixa. Você tem produtores de leite no Brasil hoje tirando 40 quilos de leite por vaca por dia, como é nos países mais desenvolvidos do mundo. Mas tem quem tira 5 litros de leite por vaca por dia. Então, quem tira 5 litros de leite por vaca por dia não vai sobreviver. Leite é uma questão que implica 3 características fundamentais. Primeiro é tecnologia, produtividade. Não vai competir, não é leite, não é produtos. Ou você é eficiente com tecnologia, produzir adequadamente, ou você fica fora do mercado. Segundo, a escala.
Quem tem 5 vacas de leite não vai produzir competitivamente com quem tem 100 ou 200 ou 1.000. Então, claro que é preciso aumentar a escala. E o terceiro ponto é agregar valor. O leite é um produto que é muito barato, o leite líquido, pasteurizado. Então é necessário produzir queijo, produzir iogurte, produzir outros produtos derivados de laticínios para que o valor seja. E aí é importante aprender as cooperativas. As cooperativas têm um papel muito relevante nesse aspecto, agregar valor, inclusive para o pequeno produtor, para dar tecnologia para que ele possa crescer. Então a cooperativa, na atividade leiteira, tem um papel central. Ela permite ao produtor pequeno, médio ou grande terem a mesma tecnologia e, portanto, a mesma nível de produtividade e permite a escala na cooperativa, ainda que nenhum produtor tenha isoladamente. Então, leite é uma questão muito importante e é possível que, com o tempo, muita gente caia fora da atividade por não ter produtividade agrícola adequada. Mas isso é uma coisa diferente de importar leite subsidiado lá fora. Isso é inaceitável. Bom, ministro, aqui nós temos em Guaratinguetá a cooperativa Serra Mar. O senhor citou muito bem, né? Você vê, o ministro está antenado em todos os assuntos. Essa parte do leite aqui em Guaratinguetá, a cooperativa cresceu muito. A cooperativa Serra Mar investiu, aumentou muito a sua capacidade de produção, né, de absorção do leite dos produtores, já que nós vivemos uma região leiteira, né? O cidadão, né, economia familiar, aquele pequeno sitiante, fazendeiro, ele tem que ter uma cooperativa para poder fornecer o seu leite. Mas a cooperativa Serra Mar, conversando com o diretor da cooperativa esses dias, ele me falou a grande preocupação da cooperativa hoje, que é uma cooperativa grande, produz para a região do Vale do Paraíba, para a região de São Paulo, da capital, é a interferência do leite em pó que vem dos países asiáticos para cá e misturado à água se transforma naquele leite na embalagem Tetra Pak. E acaba concorrendo de forma desleal, né? De uma forma desleal, porque não é um leite natural. Vem um leite em pó, foi beneficiado, não tem tantas proteínas quanto tem o leite natural. O senhor citou muito bem, né, a produção de iogurtes, né, os produtos lácteos que a cooperativa queijos, que faz, mas esse leite em pó, esse pó que vem, acaba fazendo até esses tipos de produtos, né, esses iogurtes. Também e é um preço muito mais baixo, porque como o senhor citou, tem o subsídio, tem o benefício da isenção da importação, nessas acordos bilaterais, e isso acaba prejudicando em muito. Eles estão perdendo capacidade de produção, não pela falta da matéria-prima, mas pela falta do consumidor absorver esse produto, porque os concorrentes que entram no mercado brasileiro entram com o subsídio e entram com um produto tecnicamente, analisando o produto inferior ao que a gente tem aqui. O problema é essa última frase que o senhor citou, prefeito. É inadmissível de permitir uma concorrência desleal com produtos de fora que venha subsidiado competir com o nosso produto que não é subsidiado. Então essa questão é central. Eu estou, inclusive, muito consciente de que o ministro Fávaro, que é o ministro produtor agrícola, ele conhece o assunto, está tomando providências para compensar essa questão que aconteceu com a importação do litro do Uruguai e da Argentina. O Uruguai não é subsidiado, mas a Argentina é subsidiado. Então, a palavra é essa. Competição predatória via subsídio externo é inaceitável. Agora, a concorrência é inevitável no mundo contemporâneo, né? E a questão do cooperativa, eu fui presidente da OCB e fui presidente também, prefeito, da Aliança Mundial de Cooperativas, com sede em Genebra, na Suíça, e lá vivi 4 anos e conheci 79 países do mundo inteiro, vivi cooperativa no mundo inteiro. Então, conheço o cooperativismo, é um tempo que eu conheço relativamente bem. E a verdade é a seguinte: com a economia globalizada, qualquer produto da agricultura ou em qualquer outra atividade industrial perde margem por unidade de produto. O lucro se faz na escala, porque a globalização aumentou a concorrência e reduziu a margem, né? Então, o lucro sai na escala. Ora, o pequeno produtor de qualquer produto, não é só leite, qualquer produto, ele não tem escala, por definição, já que ele é pequeno. Então, a única saída dele, tem 2 saídas.
como os países ricos fazem, subsídio, né? Outra é cooperativa, que é uma empresa privada, não tem subsídio, mas que compensa, monta a escala no conjunto dos seus associados todos. De modo que o pequeno participa do pool de compra e venda de insumos e venda de produtos, e com isso ele faz uma pressão na escala, além de agregar valor. Então, o cooperativismo é cada vez mais, mesmo com a globalização, um setor fundamental para o pequeno produtor sobreviver e crescer através da cooperativa. Então, realmente, esse é um tema muito importante. Tanto no Brasil hoje, 54% da produção agrícola brasileira já passa por cooperativas. E as cooperativas de crédito, que na verdade só tiveram acesso a partir de 88, a Constituição, quando eu consegui colocar na Constituição um artigo dando isonomia às cooperativas de crédito no sistema financeiro, é que os bancos cooperativos cresceram e hoje já respondem por 20% do mercado rural, e crescendo. Então, o cooperativismo é cada vez mais um instrumento de desenvolvimento de pequenos, de qualquer atividade, em qualquer país do mundo. E os pequenos podem se tornar grandes, né, através das cooperativas, fomentando cada vez mais o pequeno. A gente vai ter cada vez mais pessoas nesse segmento se tornando maiores e melhorando a competitividade do nosso Brasil lá fora. Por isso que é tão importante as políticas internas, né, do agronegócio para o nosso país, que não são fáceis, porque é um país com dimensões continentais, né, um país que a gente brinca que é um país em cada estado, né? Então não é tão fácil assim. Eu queria que, não sei se o senhor pode comentar com a gente, né? A gente trouxe também na semana passada uma discussão aqui para a nossa bancada sobre o marco temporal. Ouvimos, né, especialistas da área jurídica sobre isso, e o que muito se falou, que a gente muito leu, muito ouviu, é a insegurança jurídica no campo com essa discussão do marco temporal. Aí, se o senhor quiser também dar sua opinião sobre isso, seria muito importante. Pois não, farei sim, mas farei com prazer. Mas antes, se você me permite, você tocou no tema da competitividade, das exportações. Eu acho que precisa fazer aqui um comentário sobre qual é o potencial que o Brasil tem de aumentar as exportações para o mundo, né, em agricultura. Já foi dito aqui com clareza que hoje o Brasil já alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, né, todos os continentes. E isso é uma coisa relevante, porque há 50 anos atrás, o Brasil importava 30% dos alimentos que consumimos. 30%. Aí o governo da época, o governo militar da época, decidiu que não era possível para desse tamanho importar comida. Então criou-se um programa de desenvolvimento do Centro-Oeste, do Cerrado. Para lá foram gaúchos, paranaenses, paulistas, mineiros, capixabas, nordestinos, e montaram lá uma atividade rural altamente competitiva, mas com uma falha. Não se montou logística. Então, uma das questões para começar a melhorar é logística e estrutura. Esse ano mesmo, uma safra muito grande de soja, de milho gigantesca, safra recorde, não tinha onde guardar. Então, o produtor é obrigado a vender por qualquer preço. A trading sabe disso, lá e compra na maceração, por barato. E não pode falar, a gente não pode reclamar, a vida é assim, o mercado é assim, mas tem que investir em logística e estrutura. Ficou parado. E para isso, hoje o governo tem dinheiro. Então, precisa trabalhar com parceria público-privada. Parceria público-privada só vai acontecer se o setor privado perceber que tem lucro com ele, tem payback, tem retorno do investimento que fizer. Então, tem que ter segurança jurídica. Segurança jurídica implica, por exemplo, na reforma trabalhista, que foi consolidada e agora está querendo mexer de novo. Tem que ver com a reforma tributária, que está pendurada sempre, uma dificuldade não resolvida, a reforma do Estado, enfim, são temas que deem ao investidor privado segurança para investir. Então, a questão da logística é o primeiro. O segundo ponto, o prefeito fez uma citação relevante. Não tem país que depende do Brasil hoje, que é da China. A China hoje, mas que importa muito do Brasil, seja milho, seja soja, basicamente, e até carne, de frango, carne bovina. Mas nenhum país quer depender do outro. Então, nem a China quer depender do Brasil, nem o Brasil quer depender da China, embora seja um parceiro formidável e importantíssimo para o nosso crescimento até agora. E espero que continue assim. Mas é fundamental que haja duas atividades principais. A primeira delas é acordos comerciais. É preciso fazer acordo comercial com vários partidos, vários países, consumidores grandes, que o acordo garante a produção e o consumo internacional. Se não adianta nada aumentar a produção, que não é quem compre.
Então tem que fazer acordo. O Brasil tem muito poucos acordos comerciais com países relevantes, consumidores relevantes. Então, vamos fazer acordo com a China, com a Índia, com a Indonésia, com os países do Oriente Médio, com a União Europeia, que até hoje não fizeram nosso acordo, mas com a União Europeia faz 4 anos está pendurada sem resolver, com os Estados Unidos, enfim. Acordo comercial é uma parte principal nesse processo todo. E o acordo comercial passa, com a segunda questão, pela agregação de valor, mas também pelo reconhecimento da nossa sustentabilidade. O Brasil tem uma atividade produtiva é sustentável, fundamental para todos nós. Então, primeira coisa, logística, outra coisa, acordo comercial. Terceira coisa, tecnologia. O Brasil cresceu graças à tecnologia nos últimos 20, 30, 40, 50 anos. Foi o grande salto nosso, foi tecnologia. Mas hoje, as coisas estão um pouco sem recurso, né? O grande IAC, Instituto de Campinas, que é a base da tecnologia brasileira tecnotropical, hoje está muito sem dinheiro para contratar gente, fazer pesquisa. Então, é um organismo que foi fundamental para a agricultura, hoje está pagando os pecados por não ter recursos. Em outros órgãos de pesquisa do Brasil inteiro, e a própria Embrapa, que foi a base da tropicalização da agricultura, hoje sofre ausente de recursos. Então, tem que investir em tecnologia para valer, porque o processo de competição vai evoluindo. Você não pode. Hoje nós temos a melhor tecnologia tropical do mundo, mas isso muda. Ou se investe, vai ficando para trás. Então, são temas que têm que ser resolvidos com rapidez, né, para poder a gente avançar adequadamente. Aí, só para comentar, não podemos ser competitivos, podemos, mas tem que fazer logística, tem que fazer tecnologia, tem que fazer acordo comercial, no mínimo. Mas é fundamental que seja sustentável. Senão não vai haver nenhuma condição de competição no futuro. Então, a sustentabilidade dá para a tecnologia. Dito isso, vou à sua pergunta. O marco temporal, do meu ponto de vista, é uma coisa definida na Constituição. Terra de índio é a terra ocupada pelos índios no dia 5 de outubro de 88, quando foi promulgado. Está escrito na Constituição isso aí. Está escrito na Constituição isso aí. O Supremo agora, que já em 2009 fez uma votação considerando isso como legítimo, agora resolveu inovar, dizendo que não é só estar na Constituição, tem outras regras, outras tradições indígenas que têm que ser preservadas também. Isso, como você disse muito bem, cria uma grande insegurança jurídica. Qual é o limite de tempo em que isso funciona, né? Então, é preciso que haja uma definição mais concreta para acabar com esse problema. Nessa semana passada mesmo, logo depois que o Supremo fez essa decisão, já foram invadidas fazendas no Paraná, se não me engano na Bahia também, Paraná com certeza, na Bahia não tenho certeza, mas quase certo que sim, por índios que consideravam que aquela terra era deles há não sei quantas décadas atrás. Então é uma questão que tem que ser resolvida. Acho que o que é justo tem que ser feito adequadamente para acabar com a insegurança jurídica. Agora, o que é fundamental, a meu ver, é garantir à população indígena saúde, educação, segurança, acesso aos meios de produção, para que eles progridam, para que eles avancem. Ninguém quer imaginar que os índios vão ficar no mato a vida inteira. Eles têm que ter acesso à cultura. Como foram os países desenvolvidos? Estados Unidos é a mesma coisa. No Canadá é a mesma coisa. Os índios persistem até hoje, têm suas reservas, mas são empresários, fazem agricultura, têm suas indústrias. Então, nós temos que dar aos nossos índios condição de acesso ao mercado. Fundamentalmente, a questões definidas pela Constituição também. Educação, saúde, habitação, acesso à economia. Isso tem que ser feito para que o índio progrida e não fique sempre marginalizado da economia brasileira. Perfeito, né? Exatamente. Isso que a gente sempre coloca aqui também nos nossos microfones, com a opinião dos nossos especialistas sobre a questão indígena e a questão, tudo que envolve o indígena com a questão rural, territorial do nosso país, econômica também, muito bem colocado, professor. Queria agradecer muito a sua presença mais uma vez, a disponibilidade do tempo do senhor, agradecer também o pessoal da assessoria aí que fez a ponte para essa entrevista. Muito obrigada, é sempre bom ter a sua participação
participação, as informações que o senhor traz, a experiência que o senhor traz sobre essa área do agro. É muito relevante para a nossa vida aqui e o conhecimento também dos nossos ouvintes. Muito obrigada. Imagine, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre. Foi um prazer conhecer o prefeito. Boa sorte ao senhor, de sucesso. Prazer foi nosso, ministro. Um grande abraço. Dá uma aula para nós aqui sobre o agronegócio. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigada. Boa semana. Muito bom papo, né? Gente, são isso coisas porque, infelizmente, por questão de horário, não deu pra gente entrar na parte politizada dessa conversa. O ministro também poderia explicar pra gente, né, que raio de briga é essa que o agro entrou. Nunca a gente tinha visto isso, não assim tão exposto do jeito que a gente viu hoje, né? Negócio muito louco. Por que será que... Enfim, era uma coisa importante. O ministro está lá, ele deve ter enfrentado um monte de reunião, você imagina, de gente que foi lá pedir isso. Vai mudar a Constituição também para acirrar cada vez mais essa briga, né? O marco temporal está na Constituição. Já tem a segurança das terras dos indígenas. Por que vai mudar? Se o calor já está tão grande, por que vai acirrar ainda mais, né? Porque só veio acirrar, não veio apaziguar nada e veio trazer mais insegurança. No quê? A revogação do marco temporal no país. Briga do Senado, do Legislativo com o Judiciário, né? Envolvendo os produtores rurais, o agronegócio. Não dá, né? Mas quem que fez isso? O quê? Quem fez essa revogação? Quem que votou agora para tornar o marco temporal inconstitucional no país? Quem que votou? Eu que fiz essa pergunta, não. Foi o Supremo. Não, o Supremo foi provocado e deu a sua interpretação para a Constituição. Ele podia passar a bola para o Congresso. O Congresso decide aí, é seu. Não, o Supremo não pode fazer isso. Sim, os advogados já falaram aqui. Não, ele não pode fazer isso. Como é que ele pode mandar o Supremo, mandar o Legislativo legislar? Ele não precisa. É lógico que pode. Não é tudo que chega para ele. Não é tudo que chega para ele que ele tem que acolher e votar. Não, claro que chega toda demanda provocada, ele precisa se posicionar. Eu sei, ele pode se posicionar dizendo que é uma matéria do Legislativo, que é o Legislativo que precisa definir. Não, mas isso já não, ele não precisa falar isso, isso é do Legislativo. Exato. O que o Legislativo precisava fazer era uma alteração na Constituição e não um projeto de lei. Projeto de lei não tem poder maior do que a Constituição. Nem revogar a Constituição, porque o marco temporal já estava previsto na Constituição. Mas por isso que eu estou falando, o Congresso, quando quer fazer, tem que fazer o caminho certo. Uma lei, não adianta fazer lei. As famosas PEC. Faz uma PEC e acabou. Agora, quer governar com lei, em matéria que tem cláusula já definida em Constituição, o Supremo vai falar, escuta, volta para a escola, volta lá para a Câmara Municipal, né? Aprende lá regimento, começa depois, quando vocês chegarem aqui no alto nível, vocês não paguem esse mico desgramado, né, pô? Porque a palavra final sobre o que é constitucional ou não é nossa, não é sua. A sua é inserir ou desinserir. A nossa é dizer se o que está inserido é certo ou não. É cada macaco no seu galho. Exato. Mas daí fica aí o povo irritado. Casinha, né? Então. Não tem isso no país. E nós vamos evoluindo, né? Não tem isso no país, né? Infelizmente. É igual o Soliva, às vezes ele dá de louco, manda um negócio lá, mas devolve pra ele. Mas escuta, esqueceu que você passou por aqui? Ô, prefeito. Pra testar, só pra testar se a gente tá esperto, né? Obrigado, viu? Deus abençoe. Boa semana, prefeito. Olha, eu agradeço poder ter participado aqui, né, dessa aula do ministro Roberto Rodrigues, que deu e dá uma grande contribuição para o agronegócio brasileiro, né? Que a gente vê que os itens que ele citou, que o Brasil hoje é líder mundial de venda, de exportação. Ou está entre os 3 primeiros, né? Ou está entre os 3 primeiros. O mundo inteiro se alimenta por conta do Brasil também. E a gente se matando aqui dentro. 1 bilhão de pessoas no mundo se abastecem do alimento brasileiro. Então, podemos dizer que estamos bem na fita. Estamos bem. E só vamos melhorar, se Deus quiser. É isso aí. Eu quero desejar a todos boa semana. Uma ótima semana, uma santa e abençoada semana. Amém. E vamos à luta. Tem que arregaçar a manga e trabalhar. Não adianta ficar reclamando, né? A vida é assim. A vida tem os percalços, as pedras que aparecem para você. Ao invés de tropeçar, vai recolhendo essas pedras e constrói um muro sólido aí para sua vida, para os seus negócios, para sua família. E as demandas que porventura ficaram, e tem demandas aqui, a gente encaminha depois e obtenha o retorno para repassar, beleza? O nosso querido amigo Tiago Domingos também, em breve o retorno a gente repassa aqui. Pessoal perguntando do polo industrial. A gente repassa e retorna aqui. Polo industrial não, falei errado, polo tecnológico. Centro de inovação. Inovação, que nós estamos ali na fase final, está quase pronto o centro de inovação.
Essa história de uma vez por semana você vir aqui é uma combinação, mas isso não é uma regra que não possa ser quebrada. Se não der porque pra nós vir aqui na somos o segunda, pode Supremo, o senhor está combinar na entendendo? terça. Se a gente quiser mudar essa regra aí, nós mudamos e não tem que dar satisfação para ninguém. A gente só avisa você. Vem amanhã não sei o quê, entre por telefone, participe, que é um negócio legal, entendeu? Não fica você pensando, pô, só posso ir lá uma vez por semana. Não vai dar Isso tempo. me irrita. Agradeço, inclusive a imprensa faz parte daquilo que é uma gestão de qualquer um dos órgãos aí, municipal, estadual, federal. Tá envolvido ali no LIMP, né? LIMP é aquela palavra que você tem que seguir. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade. E a imprensa está inserida aqui nessa quarta letra, como publicidade, que é importante para a imprensa divulgar os atos de uma administração pública, e esse é o grande trabalho que faz a imprensa, é a publicidade também dos atos da administração, das coisas que estão acontecendo na cidade, que vai cutucar a administração para ela melhorar. Então a gente tem que estar consciente que a imprensa existe para elogiar, para criticar, para dar os aconselhamentos, né, que a população pede, dos anseios da população, para que a gente faça da nossa cidade uma cidade cada vez melhor. Então, nós não temos que nos degladiar. Somos todos parceiros por uma cidade melhor. População, imprensa, poder público, todos os órgãos, né, que trabalham em prol do desenvolvimento de uma cidade, as entidades assistenciais, o terceiro setor, tão importante, né, para a gente poder alcançar toda a população, todas as camadas sociais. Valeu, prefeito.